vou dar continuidade aqui para vocês que estão me escutando, certo? Sobre as obras brutalistas simbólicas que estão presentes no quarto capítulo do meu livro Brutalismo em Pernambuco, Guia da Arquitetura nas Décadas Ausentes, 1960 a 1965. Eu separei aqui nesse vídeo, tá? E nesse áudio para vocês 3 obras que, de certa forma, elas têm uma relação entre si pelas soluções arquitetônicas e construtivas adotadas. A primeira delas, tá, é o antigo Seminário Regional do Nordeste. Todo mundo conhece, quem é de Pernambuco, de Recife, como antiga sede da FOP, da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, da UPE, que ficava lá em Camaragibe. Bom, essa obra, gente, ela foi projetada originalmente para ser um seminário regional do Nordeste da Igreja Católica, nos anos 60. O projeto é de autoria do arquiteto Delfim Amorim, do Marcos Domingues, do Florismundo Lins e de Carlos Correia Lima. Então, esses 4 arquitetos se juntaram na época, formaram uma equipe e desenvolveram um projeto belíssimo que foi construído, em parte, lá no município de Camaragibe. Tá certo? Quando vocês vão para a estrada de aldeia, para a aldeia, tá? Ele fica do lado direito, quem quiser visitar. Tá certo? O estado de conservação dele, gente, está inativo, em descaracterização e completamente abandonado, o que é uma pena. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, para análise das dimensões arquitetônicas, eu estou adotando a metodologia, tá, que eu venho trabalhando desde 2017, 2019, onde eu analiso cada categoria, né, arquitetônica. Então, a primeira coisa que eu tenho para contar aqui para vocês é que esse projeto ele foi encomendado, tá, pelo governo do estado para que a equipe de arquitetos fizesse uma proposta de um seminário religioso, tá? Lá em Camaragibe teria uma igreja, tá? Teria salas para treinamento, para formação de padres, enfim, teria a parte habitacional. Mas o que acontece? Quando teve o golpe militar de 1964, a relação do Estado com a igreja mudou. Então, a igreja não teve mais o espaço que ela tinha anteriormente ao golpe, certo? De forma que o uso do seminário nunca ocorreu, nunca aconteceu. E a obra, depois do problema político, né, desse golpe de 64, ficou parada. Então, a obra não foi concluída na sua integridade, do projeto como um todo, que a gente teve acesso, inclusive no livro. A gente redesenhou a parte desse projeto com planta baixa, com cortes, e vocês podem ver uma planta sinuosa, tipo um S, influenciado, né, por obras da modernidade da escola carioca, que Recife teve essa influência, certo? E que, né, somente uma parte do projeto foi construída e a igreja, que era assim um foco, uma igreja belíssima, que infelizmente não chegou a ser feita, a obra parou aí. O que acontece? Nos anos que eu estou trabalhando, por isso é que eu chamo as décadas ausentes, essa obra, gente, ficou de 62 a 75, 13 anos lá, abandonada, sem uso. E o que aconteceu? Teve uma enchente em Recife. Recife é conhecida pelas enchentes. E aí, o governo, para abrigar algumas famílias, autorizou que as famílias fossem ocupar aquele lugar, mesmo sem estar concluído. Porque lá era alto, lá não ia água, certo?
e várias famílias de baixa renda, certo, foram ocupar o edifício. Isso deu início a uma ocupação, certo, dessa população, e uma parte do edifício, anos depois, foi adaptada para acolher a escola estadual, uma escola estadual, Santa Polônia, e a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, certo? Então, o prédio, como é que ficou? Ficou uma parte sendo um tipo de cortiço, tá? Com várias famílias morando sem nenhuma infraestrutura. Faltava saneamento básico, coleta de lixo, água potável, porque não tinha isso tudo. Uma parte foi transformada para ser a faculdade e outra para ser uma escola. Gente, olha, desculpa a sinceridade, mas um problema político de gestão sério. Como é que o Estado de Pernambuco constrói um edifício, é proprietário do edifício e deixa o edifício no estado desse, mesclando usos que não tinham nenhuma relação entre eles? Claro que isso não ia dar certo. Durante anos, os estudantes de odontologia começaram a sofrer assaltos, o prédio ser roubado, problemas sociais graves, certo? Que fizeram com que, em 2019, depois de muita luta, a Faculdade de Odontologia saísse de lá e voltasse para o centro do Recife. Essa saída da faculdade piorou ainda mais a situação, certo? Porque o prédio foi invadido, saqueado, roubado. Roubaram portas, janelas, forros, fiação. Gente, um descaso com dinheiro público, com a coisa pública, com patrimônio público, certo? Só para vocês entenderem a questão histórica, a complexidade. Agora, o projeto em si apresenta soluções belíssimas. Como eu falei, é um edifício serpenteado, projeto lindo, com estrutura de pilares, vigas, em concreto armado, grandes planos de cobogó, certo? Em cerâmica, detalhados exclusivamente para o prédio. E eu tenho feito vários estudos sobre esse prédio, inclusive artigos apresentados ao Docomomo, e tenho feito parte até de um movimento dentro da cidade do Recife, tentando me movimentar como ativista patrimonial para clamar que a Fundarp, que o Departamento de Patrimônio Histórico do Estado, da Secretaria de Cultura, que o governo do Estado, que a Prefeitura de Camaragibe se unam e tentem resgatar essa obra, gente. Porque é um absurdo que um projeto de Delfim Amorim, Florismundo Lins e toda a equipe esteja num estado de abandono desse, em uma das primeiras obras brutalistas de Pernambuco, tá certo? O antigo seminário do Recife. Bom, a outra obra que eu trago e que trabalha, de certa forma, tem uma semelhança com o projeto seminário, é o edifício Santo Antônio, que, juntamente com o seminário, foram as primeiras obras brutalistas de Pernambuco. O edifício Santo Antônio, ele fica na Dantas Barreto, ali no centro do Recife, na ilha de Santo Antônio, certo? É um projeto do escritório do Bossói, né, Acácio Gil Bossói, de 1963. Felizmente, ele está ativo e está bem conservado. Que notícia boa, né, pessoal? Pois é, o edifício Santo Antônio, certo? Ele é uma joia da arquitetura brutalista pernambucana. Ele possui uma estrutura toda aparente, tá certo? Em concreto armado. E ele faz um diálogo, um jogo com materiais como a cerâmica. Então, no interior, eu tenho paredes em tijolos aparentes, vermelhinho, a estrutura em concreto armado aparente cinza, certo? Tem uma belíssima escada
que faz o acesso aos pavimentos. E o que chama atenção nessa composição, que ficou uma característica um pouco da escola pernambucana, tá? É a fachada principal, toda com plano de cobogós, certo? Olha, é a segunda obra que eu falo aqui em estrutura de concreto, vigas e pilares e planos de cobogós. Enquanto os planos de cobogós do seminário da antiga FOP é cerâmico, aqui no Santo Antônio, os cobogós são em concreto armado. E Bossói detalhou, e aí vem Frascari, né, e Gregotti, como eu falei na introdução, a importância do detalhe para a obra brutalista. A gente vê o esmero que o Bossói tinha com o detalhe. Ele era assim conhecido, né, pela atenção ao detalhe. Então, esses cobogós desenhados, né, especialmente para o edifício Santo Antônio, os detalhes do interior, da escada e de toda a materialidade que a gente vai ter na obra do Santo Antônio, do edifício Santo Antônio, né, a gente tem assim um exemplar que, felizmente, se encontra em bom estado de conservação. Várias pessoas, vários autores fizeram já referência a esse edifício, como eu mesma na minha tese doutoral, em 2006, como a Isabel Amaral, como o Marco Antônio Bossói, tá? E como Aristóteles Cantalice II, tá? Que sempre referencia essa obra como uma das precursoras do brutalismo pernambucano. Para fechar esse bloco, eu vou fechá-lo com uma obra assim que eu sou admiradora, tá certo? Que é a antiga sede da Sudene. Gente, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A Sudene, a sede da Sudene ficava, né, no Engenho do Meio, ali na BR, magiando a BR-101, em frente ao Hospital das Clínicas, em frente à Universidade Federal de Pernambuco. O projeto da Sudene começou a ser estudado por Glauco Campelo e equipe, certo? Como eu falei no capítulo dos arquitetos. Só que a proposta de Glauco não foi para frente e o Maurício Castro, ele recebeu essa encomenda e ele juntou uma equipe de profissionais, tá certo? E desenvolveu essa outra proposta. Então, ele juntamente com Paulo Roberto Barros, Ricardo Cosseiro e o Pierre Heitler, tá? Eles propuseram, nos anos 70, sendo inaugurado em 75, um pouco antes de 75, o projeto da Sudene. E eu separei esse bloco por quê? A Sudene nesse bloco, porque ele trabalha com o mesmo partido arquitetônico do volume com empenas cegas laterais e os grandes panos que dão para o poente em cobogó. E também, como o Santo Antônio, só que uma escala assim 100 vezes maior, né? A Sudene, que é gigantesca, a antiga sede é gigantesca, certo? É formada por vários blocos, por um bloco de auditório, pelo bloco principal, pelo bloco de apoio, de restaurante, tá? Esse grande volume serpenteado, ele é fechado na fachada poente com esse lindo plano de cobogó. Gente, é impressionante, tá? Quem conhece, quem passa ali pela cidade, e eu tenho postado sobre esse edifício, e aqui eu quero... Por isso é que eu estou descrevendo um pouco, né, para o nosso público de acessibilidade, essa importância da materialidade do cobogó, do cimento, do concreto, né, porque ele é um prédio que trabalha com concreto nessa estrutura de pilares, vigas, cobogós, e também com cerâmica Brenan mais amarronzada. A fachada que dá para o leste
ela é toda aberta com esquadrias de vidro que permitem, de uma forma de correr, que permite a entrada do ar com os peitoris ventilados. A Sudene, ela está sendo hoje, ela passou um tempo fechada quando a Sudene foi decretada uma falência da Sudene num período, e eu falo sobre essa história. Eu não vou aqui me alongar muito nisso. No nosso livro lá tem tudo mais esclarecido. E depois ela foi usada como alguns anos como equipamento do Tribunal Eleitoral, certo? Mas com problemas estruturais foi esvaziada e, após negociações, o Patrimônio da União passou o edifício para a Universidade Federal de Pernambuco, que hoje é o gestor responsável pela manutenção do edifício. O edifício vem sendo mantido pela UFPE e ao longo desses anos, certo, tem procurado desenvolver projetos de intervenção para a instalação de um polo digital, né, dialogando com o Porto Digital, que a Federal de Pernambuco é muito avançada nessa área de tecnologia da informação, e para abrigar ali, certo, nos seus espaços, que, como eu falei, são assim monumentais, tá? É esse novo polo digital. A Sudene tem um significado especial para mim, assim, eu quero deixar gravado aqui como documento que meu pai trabalhou a vida toda na Sudene. Eu vivenciei a Sudene no lugar de trabalho do meu pai, nesse edifício. Nós morávamos próximos a esse prédio. Então, é um prédio que tem muito significado, não só para a arquitetura pernambucana, recifense, mas também para mim, como arquiteta e pesquisadora. Eu fico feliz que o prédio hoje está sob a gestão da Federal de Pernambuco, e também sei, através de nossa colega do Docomom Pernambuco, Andréa Gatti, que tem sido feito um esforço para um plano de conservação dos monumentos modernos e brutalistas da UFPE. Então, isso acalma nosso coração, não é, como pesquisadora. E também quero passar para vocês que todo esse acervo ele tem, sim, uma proposta atual de ser revitalizado e brevemente está aberto novamente para toda a comunidade de pesquisadores, estudantes usarem seus espaços.